Olá, estamos iniciando mais O Tema é Direito. Hoje, o tema são os movimentos de rua. O Brasil está indo às ruas de diversas formas. São os black blocs, ou são pessoas que saem simplesmente para protestar contra isto ou contra aquilo, e até mesmo para protestar contra tudo isto que está aí. Este é um fenômeno social que ele precisa ser interpretado à luz da sociologia e não simplesmente através da repressão. Então, para nós conversarmos sobre este assunto, o assunto do movimento das ruas, das manifestações populares, nós convidamos o professor Guilherme Hovitz, que é professor de Sociologia aqui na Unifra, e que vai conversar conosco hoje, tentando nos dar uma visão sociológica desses movimentos. Professor Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria que o senhor iniciasse a explanação de como é que o senhor está vendo, como é que sociologicamente está se examinando o porquê destes movimentos de rua que acontecem não só no Brasil, mas hoje estão acontecendo no mundo todo, de uma participação popular na busca de um espaço político, na verdade, quando isto não ocorre no campo eminentemente político, que sejam partidos políticos e eleições. É um movimento que ocorre à margem disto, até contra isto. Bom, olá a toda a comunidade acadêmica, olá ao professor. Estamos acompanhando esse processo que já se arrasta no Brasil desde o ano passado mais intensamente, né? E é um momento especial para ser observado, é um momento interessante o que estamos vivendo. Eu tenho comentado com os meus alunos e com companheiros na rua, nas aulas, que é um momento interessante da vida política brasileira. Estamos vivendo um momento de intensa manifestação política. Veja, confirmo a ideia da manifestação política, porque embora não esteja vinculado à ideia de política partidária ou à ideia de política formal, digamos assim, são movimentos de ação política dos sujeitos. E sim, não se refere só ao Brasil. É claro que o Brasil está vivendo isso efusivamente devido à proximidade com um evento mundial, quando os holofotes do mundo inteiro estarão voltados para o nosso país, e é quando a população, em alguns momentos organizada, em alguns momentos nem tão organizada assim, tem tomado as ruas. De olho nessa visibilidade, aproveitando a oportunidade de visibilidade que está tendo e fazendo com isso que a sua voz seja ouvida de forma mais breve, de forma mais lúcida, ou seja, há um momento importante na história brasileira acontecendo. Do ponto de vista da sociologia, eu diria que as ciências sociais, a sociologia, ela se marca por analisar a realidade atual, a realidade concreta. Mas para analisar essa realidade que estamos vivenciando agora, é necessário, eu diria, que se volte até um pouquinho na história brasileira, um pouquinho na história política do cenário latino-americano também, para que a gente compreenda essa realidade que estamos acompanhando já há alguns meses. Esta é uma realidade, como nós dissemos, que não é brasileira, ela é mundial. A Venezuela está enfrentando isso, os países árabes enfrentaram recentemente. Agora, quando há esta insatisfação geral da comunidade, da sociedade como um todo, alguns grupos galvanizam isto e normalmente são grupos radicais, grupos que se aproveitam de um grande número de massa que tem interesses difusos e eles potencializam isto em favor das suas bandeiras, que são normalmente minoritárias e às vezes violentas. Como é que é visto esta participação destes grupos minoritários, às vezes de extrema direita, às vezes de extrema esquerda, que instrumentalizam esta massa que está ali protestando e servindo às vezes de massa de manobra para essas minorias? Ok, é bastante pertinente, professor, a questão, o questionamento, e eu começaria justamente por uma das palavras que o senhor usou, a ideia da bandeira, né? A ideia da bandeira. Em junho, quando esse grande movimento começou a tomar corpo no Brasil, quando a população tomou a rua em várias cidades, sobretudo nas capitais e nas grandes cidades, uma das coisas que se observou e os telejornais noticiaram, os comentaristas, os analistas de conjuntura noticiaram, foi que era uma manifestação ou que eram manifestações
que não tinham bandeiras. Espontâneas. Se dizia que a grande vantagem, a grande contribuição era que o Brasil estava tomando a rua, estavam tomando o espaço público de todos e não havia bandeiras nesse movimento. Pois bem, nesse momento eu gostaria de fazer uma pequena observação. Eu me assusto com isso, me assusto. Sinceramente, professor, eu me assusto e tenho chamado a atenção em conversa sobre isso também. Eu sou de uma geração que lutou para ter bandeiras. Eu sou de uma geração que tinha 20 anos quando tomamos as ruas com um movimento conhecido como os Cara Pintadas. Ok, pode não ter sido um movimento totalmente de massa, pode ter sido um movimento também, de certa forma, inventado, digamos assim, pela mídia. Primeiro houve um movimento para depois ser chamado de alguma coisa. O nome Cara Pintadas, pelo que sugere, foi uma invenção das televisões, das grandes televisões. Ou seja, era um movimento que tinha uma bandeira, tínhamos bandeira. Anterior a esses outros movimentos também havia bandeiras que sustentavam esse movimento. Esse movimento que está na rua agora, essa série de movimentos, essas manifestações tinham lá no seu início a ideia de não haver bandeiras. Eu repito, eu me assusto com essa ideia. Pois se lutamos para ter bandeira é porque lutamos por ela, é porque defendemos ideais. É claro que não precisamos de ideais radicais, tampouco de ideais extremados, né? Não são esses os melhores ideais, os que realmente constroem a cidadania. Mas são ideais que constroem a cidadania. Embora não extremados, eles são necessários. Eles orientam as nossas condutas, eles pautam as nossas ações, ou seja, eles são necessários. Então eu não acho lá uma grande vantagem se falar de um movimento sem bandeiras. Eu acho que elas são necessárias. Concordo quando o senhor fala em radicalismos. Estamos de frente a vários radicalismos. Esses movimentos que tomam as ruas são movimentos, via de regra, controlados por alguns setores organizados e que normalmente também têm setores radicais bancando, sustentando esses ideários. Tenho medo dos radicalismos. Penso que esses radicalismos têm uma origem, ou pelo menos uma razão de ser. Vivemos numa abertura política brasileira que tem o quê? Aproximadamente 25 anos, depois que abrimos politicamente. Então o Brasil está ainda vivendo uma fase nova, de liberdades novas, né? A liberdade ainda não é tão clara para os brasileiros, ainda não sabemos de fato como devemos usar essas liberdades que temos. E esses movimentos de cunho mais radicais, tanto de direita quanto de esquerda, embora eu não ache que as palavras direita e esquerda hoje sejam tão compreensíveis à sociedade brasileira, ou mesmo à classe acadêmica, ou quem quer que seja. Esquerda e direita hoje são algo um tanto difuso na esfera política, não é alguma coisa muito inteligível, digamos assim, né? As direitas e as esquerdas estão misturadas, estão um tanto interligadas, mas de qualquer forma são ainda movimentos que sustentam esses movimentos radicais. Acho que são radicais em alguns momentos, mas o radicalismo ele não é a causa do problema, mas ele é uma consequência da nossa imaturidade democrática, eu diria assim. Eu li uma crônica no jornal O Comércio, se não me engano, sim, do professor Marcos Rolim, que dizia assim: vivemos hoje uma democracia sem política. Eu achei fantástica essa frase, porque de fato a gente costuma dizer vivemos uma política sem democracia. Não, vivemos ampla democracia. Tomamos a rua, protestamos, falamos, temos as redes sociais para nos expressar, mas não sabemos ainda bem fazer política. Temos uma democracia, mas a política ainda está meio confusa devido a esses radicalismos. Há um detalhe interessante nisso, que sempre que há bandeiras, há um líder. Alguém que canaliza esta aspiração popular. Durante o período de arbítrio, durante o período ditatorial do Brasil, haviam pessoas que encarnavam esta ideia libertária. E, portanto, estas pessoas representavam efetivamente o povo. O que ocorre com a democratização? Estas pessoas que representavam o espírito de luta assumiram o poder. E estão no poder, gerando uma expectativa nesta população de que eles, no poder, fariam diferente. E o que se nota hoje é de que o poder constituído, o poder governamental, seja ele a oposição ou seja ele a situação, os políticos envolvidos, eles têm a mesma raiz, eles têm os mesmos interesses.
E nenhum deles representa necessariamente o povo. É uma indagação que lhe faço. Isto que eu estou dizendo pode ser considerado verdadeiro, que o povo está nas ruas porque não tem quem fale por ele, porque ele não confia mais no seu deputado, no seu senador, mesmo que esse senador seja da oposição hoje. O que significa ser da oposição no Brasil? É alguém que está esperando ser convidado para ser governo. Ele não tem projeto alternativo. Então, seria isto um movimento quase que anárquico do ponto de vista sociológico? Acredito que sim, professor. Acho que essa é uma boa análise. Sim, há uma atmosfera anárquica nesses protestos, é verdade. Depois da abertura política, eu retomo, porque é ali que a gente deve tentar analisar para compreender o que está acontecendo agora. Vamos fazer o seguinte, professor. Como esse assunto, ele com certeza vai se alongar, sim, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e nós vamos deixar este para a abertura do segundo. Nós estamos hoje, no Tema é Direito, falando sobre as manifestações de rua, as manifestações populares. E o meu convidado de hoje é o professor Guilherme Hoven, que é professor de Sociologia aqui na Unifra. Nós, por 30 segundos, e já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos de volta com o Tema é Direito. O nosso assunto de hoje, que nós conversamos com o professor Guilherme Hoven, que é da Sociologia e é professor de Sociologia aqui na Unifra, é sobre os movimentos populares, os movimentos das ruas. Esta constante manifestação popular que está se fazendo nas ruas. Nós encerramos o primeiro bloco conversando sobre a falta de representação do povo, que não se sentindo representado pelos políticos que estão mimetizados, isto é, estão todos eles fazendo parte de uma geleia geral, seja oposição ou situação, eles ficam brigando entre si, mas não defendendo nenhuma bandeira clara que dê satisfação ao povo, o povo termina indo às ruas. E eu perguntava se isto poderia significar, do ponto sociológico, do ponto de vista sociológico, um viés anarquista. E o professor estava começando a responder isso quando eu interrompi para nós irmos para o segundo bloco. Pois é, e eu estava concordando e retomo essa ideia. Sim, há uma atmosfera, eu dizia, anárquica nesse processo, é o que tudo parece. Em política, quando a gente estuda lá nas ciências sociais, a gente sabe que o limite da nossa representação, do nosso sistema representativo político, é o voto. Na democracia brasileira, o voto é o limite da representação. O cidadão vota e depois de votado, ele muitas vezes perde o vínculo, um vínculo moral até com o seu representante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele muitas vezes não acompanha a carreira política desse representante na Assembleia, na Câmara ou até mesmo no Senado Federal. Ele não acompanha como esse senador, esse deputado ou esse vereador, digamos, também vota por ele. Não sabe a posição muitas vezes desse vereador a respeito de assuntos simples da sua vida, como temas fiscais, como temas da sexualidade, como temas da política, de religiosidade. Muitas vezes ele perde esse vínculo. Por isso é que se diz que o brasileiro não tem memória. Essa é uma narrativa muito comum de se ouvir. Mas, na verdade, não é que o brasileiro exatamente não tenha memória, mas é que o sistema que se organiza para que ele seja representado faz com que esse vínculo seja um tanto tênue.
Sim, de fato. Retomando também a ideia de que o brasileiro se sente pouco representado. Vejamos o poder representativo do executivo. Depois de um período um tanto confuso no início da nossa retomada da democracia, quando, depois do Collor, que não terminou seu mandato, em vias de ser empichado, ele foi substituído, renunciou, assumiu um outro, esse outro também cumpriu um mandato tampão, digamos assim, e aí então elegeu pela primeira vez o seu presidente, que era um intelectual, um marxista ortodoxo, que tinha todas as possibilidades de dar uma representação e voz a anseios que o brasileiro guardava desde o tempo da ditadura. Pois bem, esse presidente governou por 2 mandatos e fez um mandato que não foi exatamente um mandato popular. Embora sua popularidade fosse máxima quando transferiu a sua governança ao segundo presidente, ele não era um presidente das massas, digamos assim. Pois bem, depois dele assumiu um líder sindical, aquele cara, aquele sujeito que brotava das massas, do movimento de esquerda. E ele simplesmente deu, de certa forma, em linhas gerais, quero ser bem entendido, ele deu um certo prosseguimento ao mandato do primeiro presidente. Não fez grandes mudanças, não revolucionou o sistema fiscal, não ampliou barreiras a um capital internacional, ou seja, governou também, de certa forma, restringindo direitos populares. Embora tenha feito e conquistado, o povo brasileiro tenha conquistado muitos direitos sociais, também foi um governo para banqueiro, também foi um governo para o capital internacional. Depois dele, de 2 mandatos também, elegeu a sua sucessora, que era uma ex-guerrilheira de esquerda, portanto se esperava dela também alguma coisa que clamasse a voz. Pois bem, estamos no final dessa conta rápida, 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula são 16, estamos fechando mais 4 anos da presidenta Dilma, fechamos aí 20 anos de governo e de governos que teoricamente representariam anseios populares, anseios de uma esquerda, ou seja, de um Estado mais amplo, de um Estado mais atencioso às classes populares e que não foram, de fato não foram. Para piorar toda essa situação, o Brasil se vê diante de uma crise tremenda, vimos cada vez mais a cobrança em setores como saúde, como educação, como segurança pública e, de fato, o Brasil está preocupado com grandes obras como a Copa, por exemplo. Aí a população se sente bastante insegura. E um outro componente que nós temos hoje é a moralidade. Uma moralidade udenista. Para os mais jovens não conseguem identificar muito o que seria isto ou UDN, mas era uma moralidade pela moralidade. Hoje nós temos na política, a política é permeada por uma moralidade até religiosa, né? Quer dizer, há um certo fanatismo nessas questões, a favor ou contra determinadas ideias, a religião tem imperado, as religiões têm imperado. Uhum. E por outro lado, também o que se nota é uma polarização entre um lado e outro, que não são necessariamente nem esquerda e nem direita. É situação e oposição em que os posicionamentos e os ataques não são políticos, mas são pessoais e são de demérito à pessoa e não às ideias que ela defende. Né? Como é que você vê isto do ponto de vista social? Por que a população está assim? Quer dizer, acusa-se o Lula de ser burro, de ser analfabeto, como se isto... Né, por outro lado, outros acusam o Fernando Henrique de ser o príncipe dos príncipes e não ter conseguido determinadas coisas. Mas são ataques rasteiros, ataques pessoais que estão movendo a política. Como é que é visto isto? Qual é o fundamento, a razão desse tipo de política raivosa? Pois é uma narrativa em política muito comum também que se diz é que nada é tão igual a um governante do que o seu sucessor no poder, né? Ele será igual ao seu sucessor. E justamente por isso, a questão não é a raiva que um tenha do outro, a questão da moralidade que permeia essa situação é uma questão de fundo também, não é? Porque os ataques são pelo poder, apenas pelo poder, né? Apenas pelo poder. Não se discute mais no Brasil... O que se vai fazer com o poder? Exatamente. É apenas o poder pelo poder.
E a ideia é que o poder corrompe, é uma narrativa também extremamente, é um clichê da política, né? Que o poder corrompe. Eu não acho que seja o poder que corrompe, mas a maneira como o poder é exercido que corrompe, né? Nós podemos ter a ideia de um poder aberto, de um poder das massas, como o próprio empoderamento das massas das ruas, né? E elas estão também se corrompendo, de certa forma. Elas estão também se corrompendo na medida em que elas rompem com os seus ideários, ou seja, os seus ideários democráticos, os seus ideários de conquistas, e apenas promovem, de certa forma, um quebra-quebra na rua, quebram as vitrines, quebram os carros de outros trabalhadores, se agridem uns aos outros, assassinam cinegrafistas que nada têm a pagar com aquilo, ou seja, há uma raiva contra a imoralidade daquele poder que está sendo exercido. Apenas isso, penso eu, de certa forma. Como esse não é um fenômeno próprio nosso, né? Ele é um fenômeno hoje, a Venezuela registra isto, a Ucrânia está registrando isto, enfim, outros países, em maior ou menor proporção, registram também movimentos dessa natureza. Isto pode significar digamos assim, o fim de um ciclo do capitalismo e principalmente da globalização. Porque você falava antes de que trocar um governo por outro, as situações continuam mais ou menos a mesma. Por quê? Porque cada vez mais a soberania nacional ela vai perdendo espaço para a lei de mercado, né? Nenhum país do mundo pode afrontar o mercado internacional. Ele vai ser liquidado. A própria China se curvou ao mercado internacional para poder ser incluída, né? Então, este mercado internacional, ele poderá gerar novamente ideias de sustentabilidade, de nacionalidade, de pertencimento e não de uma cópia irrestrita daquilo que está acontecendo no resto do mundo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma nova cidadania emergindo desses movimentos, da política mundial, dessa política globalizada. Acho que sem dúvida, há uma nova política brotando aí. E o Brasil está dando os primeiros passos dessa nova política. Em 2005, no Fórum Social Mundial, o Saramago, o literato Saramago, hoje já falecido, ele, num discurso brilhante e muito entusiasmado e aplaudido pela população em Porto Alegre, ele disse assim: onde está a democracia? Perguntou Saramago. Se o limite da democracia é eleger um representante de que talvez venha a gostar, quando quem realmente governa são os fundos internacionais e a política internacional, porque nós somos globalizados culturalmente. Nós somos globalizados economicamente, mas nós não somos globalizados exatamente politicamente. Nós elegemos localmente os nossos governantes, nossos representantes, quando muitas vezes somos governados por institutos que estão acima deles. Os fundos monetários internacionais, as OCDEs, as OCIPs, são essas organizações que de fato governam. E os setores populares do mundo inteiro estão se dando conta disso, ou já vêm se dando conta, como eu menciono, desde o Fórum Social Mundial de 2005, lá se vão quase 10 anos, se está se dando conta disso. Ou seja, não adianta mais acreditar na política formal, na política apenas representativa. É preciso, segundo a visão desses movimentos, um certo radicalismo para ganhar visibilidade. É preciso, por exemplo, segundo eles, quebrar o tatu da Coca-Cola, o tatu-bola, aquele que foi quebrado no centro de Porto Alegre há um tempo atrás. É preciso quebrar a vidraça de um banco. Por quê? Porque aquilo é simbólico, porque aquele capital que é internacional e não local, é que realmente vai pautar o governo local, a atitude da prefeitura, a política do governador, a política até mesmo da presidência da República. Então essa cidadania, essa nova cidadania, ela é também uma cidadania global. Ela não é uma cidadania somente local, que está esperando que o vereador ou o seu deputado haja. Ela também é uma cidadania global. Ela está em sintonia com outros movimentos, na América, na Europa e até mesmo movimentos no Oriente Médio, como a gente acompanha. Pegando o exemplo do tatu-bola, né? A verdade é que a Copa do Mundo, que era para ser um movimento, que era para ser um esporte popular, o futebol está elitizado. Hoje o futebol é negócio puro. Né? A população está afastada do futebol. Quer seja na Copa do Mundo, quer seja no gauchão. É verdade. Né? E tem uma expressão usada pelo Papa Francisco, numa entrevista que ele deu para o Camarote, em que ele refere essa questão da globalização. Ele diz assim: a queda de um ponto na Bolsa Dow Jones causa uma comoção tamanha no mundo,
muito maior do que a morte de 1.000 pessoas por fome na África ou em qualquer outro lugar. É verdade. Tá? Quer dizer, então, hoje nós estamos nesse sistema em que nós estamos, o Brasil preocupado e os demais países preocupados com a avaliação econômica que vai ter por algum instituto dizendo se nós estamos bem ou mal. É verdade. Tá? É verdade. E é esta a razão desta indignação popular. Provavelmente tem esse fundo, sim, um tanto globalizado, Sem saber exatamente por quê, mas sentindo este caminho. por isso difuso, por isso tão difuso. Professor Guilherme Oves, muito obrigado pela sua participação. Estamos encerrando o programa hoje. Foi muito interessante, falamos sobre os movimentos de rua com o professor de Sociologia, Guilherme Oves. E nós teremos este programa reprisado logo mais às 23h30. E a partir da manhã, ele está liberado pelo canal YouTube. Você pode acessar o site da Unifra, unifra.br, www.unifra.br, TV Unifra, e no TV Unifra, o Tema é Direito. E você pode assistir novamente esse programa a qualquer momento para rever os conceitos aqui expostos. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos na próxima segunda, neste mesmo horário, da 1h30. Muito obrigado.